Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Investir. E hoje nós vamos falar aqui sobre a nossa carteira. Fizemos os últimos aportes do ano, hoje estamos gravando na noite do dia 26, na sexta-feira, então praticamente o movimento na semana que vem é de finalização de ano, realização de lucros, então devemos voltar a falar da nossa carteira apenas já em 2026. Então hoje a nossa carteira ela vai mudar um pouquinho, então vocês podem ver aí na minha tela que a nossa programação para 2026 é justamente fazer com que a nossa carteira aqui ela tenha um rebalanceamento. Então, por força do ambiente que nós estamos vivendo, ou que viveremos lá em 2026, ambiente de tensões políticas aqui no Brasil, ainda tensões de guerra, conflitos importantes acontecendo ainda na Ucrânia, um potencial de surgimento na Venezuela. Então nós vamos aumentar nossa exposição aqui, principalmente no Gold 11, que vai sair de 4% para 10%. Para acomodar essa alteração na nossa carteira, a gente reduziu alguns ativos de 12% para 11%, ou até mesmo para 10%, no caso aí do XFIX, tá certo? O RACH 11 nós vamos manter, né? Mantivemos em 12%. Então, falando um a um aqui, o LFTB 11 que exerce a função de caixa aqui no nosso portfólio, ele continua com 12%, representa aqui alguma coisa de exposição Brasil, né? Tá em categoria de renda fixa, e já fizemos um vídeo sobre esse ETF. Eu vou pedir para deixar linkado aqui na descrição, e se possível, até colocar aqui ele num card. O IMAB11 é composto por títulos que têm um vencimento médio aí em torno de 8 anos, né, e terá aí 11% da nossa carteira. O IVVB11, né, que é realmente a nossa aposta na Bolsa Americana, aí com 11% do total, e bolsa essa, o SP500, Standard Poor's 500, representando as maiores, principais empresas dos Estados Unidos. O GX, o S11, que é justamente o mundo inteiro, incluindo emergentes, exceto os Estados Unidos. E aí a gente vai ver como é que vai se comportar esse ETF, aí, qual vai ser a correlação dele em relação ao IVVB11. É um ETF bastante novo, né? Chegamos a comentar sobre ele. Se você quiser que a gente faça um vídeo ainda mais detalhado, explicando a componente de correlação e descorrelação, como é que funciona isso dentro de uma carteira, você deixa o seu comentário aí que a gente vai procurar atender em breve. O ALUG 11, né, que é um ETF de REITs, que são os fundos imobiliários ou companhias imobiliárias, né, que inspiraram os nossos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. O XFIX, que ainda é o nosso ETF de fundos imobiliários Brasil, mas a gente deve mudar isso em 2026, e aí isso vai ser o tema de um vídeo, e foi sugestão de um inscrito aqui do canal que comentou e apontou um ETF novo, relativamente novo, que teve as suas atividades iniciadas aí em junho de 2026, e a gente possivelmente deve migrar para esse ETF de imóveis, né? E basicamente um ETF de fundos imobiliários de tijolo. O Gold 11, esse que saiu de 4% e vai chegar até 10%, hoje ele está bem abaixo disso, né, na nossa carteira. A gente vai aportar aí com algum peso, né, fazendo um DCA, que é o Dollar Cost Average, ou seja, nós vamos semanalmente pesar um pouquinho mais a mão no Gold 11, enquanto a carteira estiver sendo equilibrada. Não pretendemos vender nenhum ativo, a não ser quando ele for substituído por alguém. Então, o Gold 11, né, que vai subir para 10%, e tem aí componente de reserva de valor e de segurança da nossa carteira. Então, a nossa carteira, finalizamos aqui com o RACH 11,
um ETF de criptomoedas que tem predominância do Bitcoin, aí com mais de 70% na composição dele, mas também tem o XRP, o Ether e outras moedas aí fazendo composição que também compõem esse ETF. Então, resumindo, nós temos aí em reais cerca de 48% da nossa carteira, exposição à moeda estrangeira, mas prevalentemente o dólar, 52%. Diferente de muitas carteiras aí que acabam olhando muito para o Brasil, a gente tem uma carteira que busca exposição global e hoje ela está equilibrada de forma que os pesos estão iguais. Porém, em momentos econômicos específicos, a gente deve alterar isso. A gente desconfia um pouco da Bolsa Americana, acha que ela está um pouquinho esticada, mas a gente vai manter esse peso do ETF. E a gente também tem expectativa aí que o Alug 11 vai começar a sair da lateralidade com que ele vem se desempenhando aí nos últimos anos. Tá certo? Então, essa é a nossa carteira e vamos aqui para o mais retorno. Vamos dar uma olhadinha como está aqui o resumo da nossa carteira. Então, até a presente data, né, a carteira começou no dia 10 de outubro, então temos aí um pouquinho mais de 2 meses e meio dessa carteira. Ela já atingiu um patrimônio de R$52 mil e apresenta uma rentabilidade de 2,5%. Tá? Essa rentabilidade está um pouquinho abaixo do CDI, né, para quem tiver curiosidade, mas isso deve-se muito ao fato da gente estar apanhando, vamos dizer assim, lá no Bitcoin, né, mas faz parte da nossa aposta de longo prazo. A gente acredita muito na tese da criptomoeda, Bitcoin, né, que pode vir a ser o ouro digital aí no futuro, justamente por ser uma criptomoeda baseada na sua escassez e nasceu com essa vocação. É claro que existem outras teses, outras criptos, né, que vieram depois, mas continua sendo a principal moeda, o Bitcoin. A gente acredita muito na sua importância aí para o futuro. E vamos dar aqui uma panorâmica como está a carteira por ativo. Então, como a gente já falou aqui, a gente pesou a mão aí nos últimos aportes no Hash 11, né, sempre nos momentos aí de baixa. O GXUS 11 substituiu o GDIV 11, porque o GDIV 11 paga, né, proventos mensais, e a gente já explicou isso, né, por questões nossas, pessoais, né, a gente vai reduzir o índice de proventos recebidos aí da Bolsa, até por questões de eficiência tributária. O XFIX 11, né, nosso de fundos imobiliários, com 5.272, a UVP 11, que substituiu o BEST 11, que também paga, né, proventos. O AUVP 11 é de acumulação. O IMA-B 11, né, com 5.060, o LFT-B 11 com 6.219, o IVV-B 11 com 5.583, o ALUG 11 e o Gold 11, esses dois um pouco mais abaixo. Né? Então, nós temos aqui um ETF que está acima da sua alocação-alvo, 4 ETFs que estão próximos da sua alocação-alvo, né, com pequenas correções ainda a serem feitas, e o XFIX, o IMA-B 11, o ALUG 11 e o Gold 11 abaixo da alocação-alvo, aquela que eu mostrei agora há pouco, que varia entre 10% e 12% do total da carteira. Aqui a gente pode ver a matriz de correlação dos nossos ativos, então a gente pode observar aqui que nós temos vários ativos que possuem correlação negativa com outros, né, componentes da carteira, isso é muito bom. A gente pode depois falar sobre o portfólio permanente, portfólio inteligente, como é que funciona isso. E aí a gente, com o passar do tempo, a gente vai poder fazer alguns cálculos aí mais aproximados, não, mais precisos, na verdade, de como é que está esse comportamento estatístico esperado em termos de desempenho, Sharpe, etc. Tá bom? Vindo aqui para a rentabilidade, o que mais se destacou hoje na nossa carteira, e aí eu vou botar aqui o CDI só para vocês terem uma ideia, né?
de como é que está isso aí. Então a gente está um pouquinho abaixo do CDI, de vez em quando está acima, às vezes bate o CDI, encosta, e isso é normal, tá? A carteira está muito nova ainda, e vai ser o tempo que vai dizer como é que vai ser esse comportamento. Né? Os nossos ativos que mais renderam foram justamente o Gold 11, né? Que mostra aí um pouquinho da insegurança macroeconômica que o mundo vive, aí com Trump de um lado, guerra de outro, conflitos diversos, reposicionamento do dólar no mundo. Então, tudo isso faz com que os grandes investidores, os bancos centrais dos países com maior poupança, né, busquem a segurança do ouro. Né? O ouro é a reserva de valor por excelência e foi moeda, né, circulante durante milhares de anos, e ele hoje é a maior rentabilidade da nossa carteira, embora tenha uma posição ainda pequena. A gente deve, pouco a pouco, ir aumentando essa posição, né? Talvez não no melhor momento da história, aí, porque a gente está muito próximo aí dos máximos, né, históricos, né, que a gente chama de all-time highs. O IVVB11 também um pouco esticado aí no nosso entender, mas a gente continuará aportando, a gente acredita muito na economia americana, e o XFIX aí de forma não surpreendente, porque o mercado imobiliário brasileiro tem sempre dado mostras de peso, de importância, e a gente acredita que esse índice vai subir, né, que esse ETF ainda vai subir mais ainda no ano que vem, com a diminuição aí que nós devemos ter, ou esperamos ter, da Selic. Né, assim que funciona. A Selic é baixa, o preço dos imóveis tende a subir, porque o financiamento, né, a alavancagem imobiliária fica mais barata. Então é isso, pessoal. Acho que é o que nós tínhamos para falar da nossa carteira. Chegamos aí a uma marca importante, os R$ 50.000. A gente pretende, ao longo do ano de 2026, chegar à marca relevante dos R$ 100.000. E se você quer realmente acompanhar essa evolução da carteira, né, o comportamento dessa carteira equilibrada, baseada em ETFs, o propósito dessa carteira é que ela seja montada para pessoas, né? E aí aqui não é nenhuma recomendação de investimento, aqui a finalidade é estritamente educativa, é que a gente, sem muito stock picking, né? Que é aquela escolha em função do desempenho, né? Uma coisa mais individualizada, a gente fuja desse aspecto e invista em ETFs, que é um mecanismo, né, mas que são fundos transacionados em bolsa, que normalmente buscam índices de forma passiva. Dessa forma, a gente não tem um gestor lá sendo remunerado pela sua atividade. Né? Basicamente, nós remuneramos um administrador do fundo que persegue esse fundo e faz um rebalanceamento aí periódico. Então, a gente espera, ao longo de 2026, bater essa meta importante dos R$ 100.000. Contamos aí com vocês nos apoiando a atingir essa meta. E como é que pode se dar esse apoio? Com a sua inscrição, com o seu like, né, com o seu comentário de apoio. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo tem relevância, que você gostou, está gostando do nosso trabalho. Ou mesmo quando não estiver gostando, use nos comentários e indique o que está lhe desagradando, né, que a gente vai procurar corrigir. Mas então é isso. Nós vamos nos falar aí mais vezes até o final do ano. Até o próximo vídeo.